Uma cidade retratada no passado. Cubatão, uma cidade industrial que prometeu esperança para aqueles que fugiam da seca, aceitando qualquer emprego para dar o que comer às suas famílias. O curta-metragem Chico Voltou Só, um dos grandes vencedores do Santos Film Fest em sua 10ª edição, foi obra única cubatense escrita pelo cineasta Douglas Gadelha, que narrou a trajetória do avô Francisco de Sá, o Chico. É uma história que se repete desde que os nordestinos vieram para São Paulo e, sobretudo, para Cubatão, né? Essa história começa quando eu estou pesquisando, né, no arquivo histórico da cidade e de Santos também, e encontro uma série de imagens de arquivo contando a história da cidade. Dentre os estudos e pesquisas para contar a história de Chico, Douglas ficou atento também aos detalhes que envolvia Cubatão. Eu acho que a história do Chico acaba vindo um pouco depois. Eu me preocupo num primeiro momento com a cidade de Cubatão, de tentar entender o processo de formação de Cubatão. E aí eu percebo que o período da ditadura militar era um momento histórico pouco refletido, pouco dito e pouco investigado, né? Quer dizer, quais são as imagens de Cubatão durante esse período. Então, eu faço uma imersão profunda nesse período histórico, é um recorte, 64 a 84, 85, são 20 anos, né? O resultado foi a premiação, primeiro lugar de melhor roteiro e segundo lugar de melhor filme regional. O destaque do curta não foi só por ser uma peça cubatense, mas a melhor maneira que Douglas tratou do tema. Uma das primeiras levas a chegar na cidade foi cortar banana. Em 53 consegue um emprego na recém-inaugurada Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão. Essas relações de cidadania que você começa a entender que elas começam a desaparecer durante esses 20 anos, né? E que vão criar as gerações dos nossos pais, dos anos 80, 90, e que vão nos criar nos anos 90, 2000, 2010. Quer dizer, somos resultado direto de um momento histórico. E você percebe que o arquivo ele está no presente, porque a foto está ali, mas ele fala de um passado. Então o tempo também, no arquivo, ele é quase simultâneo. Um detalhe a ser observado na obra Chico Voltou Só é a exibição das imagens inéditas que foi utilizada pelo cineasta. As imagens inéditas, elas se configuram da seguinte forma, né? O arquivo quando ele não é mexido, quando ele está guardado, quando ele não é usado, quando ele não é revisto, ele está quase que apagado. Então existe uma relação de memória e esquecimento da própria história de um personagem comum, quanto do próprio material também que estava escondido. Douglas falou sobre o ganho das premiações com o curta e destacou a pouca representatividade do cinema em Cubatão. Diferentemente do teatro, da música e da dança, que Cubatão tem uma expressão muito grande, o cinema parece que ainda é uma linguagem que engatinha, né? A gente tem poucos representantes do cinema cubatense, talvez quase nada. A obra foi produzida por cerca de 2 anos. A participação em outros projetos deram a possibilidade de exibição do material. Ele participou de um edital chamado O Meu Olhar, do projeto da Coliga, junto com a Fundação Roberto Marinho e junto com a Organização Ibero-Americana, que ele ganhou um valor público, né, um dinheiro para ser possível, né? Eu participei de um curso de 6 meses de audiovisual feito pela Coliga e depois a gente participou de uma mostra que é a SP Cine, que é a empresa pública de cinema de São Paulo. É uma satisfação que ele tenha ganhado o melhor roteiro. É um roteiro que eu fiz, que eu venho planejando, escrevendo ele, tratando ele há 2 anos, e é muito bacana que tenha ganhado o segundo melhor filme também da Baixada Santista e o primeiro lugar em melhor roteiro de curta-metragem da Baixada Santista. É muito importante que um cinema cubatense seja reconhecido dentro da cidade, como também Chico Voltou Só foi exibido na mostra de cinema cubatense, a Mocuci, que ocorreu no começo do ano, e também seja reconhecido em outros eventos. Além das estatuetas, uma bolsa de estudo para o curso de cinema em uma universidade de Santos também fez parte da premiação. Então a gente vai fazer um uso social dessa bolsa, né? A gente vai transferir essa bolsa. O fotógrafo do filme, ele dá aula de cinema em Santos, então ele está ali fazendo várias pesquisas de alunos, né, pessoas periféricas que precisam dessa bolsa, e a gente fazer o melhor uso dela, porque, veja, é um curso de cinema e audiovisual na Universidade Católica de Santos. Francisco de Sá, que voava nas alturas para alcançar as torres,
Como contou Douglas no curta-metragem, morreu justamente nas alturas. Morreu em 75, caindo de uma escada. Dele só ficou lembranças. Um fantasma que nem o arquivo e nem a história nunca se lembrará. A única herança de Chico é a lembrança de uma dúvida de quem ele foi ou de quem ele não foi. Chico, meu avô, voltou só.